Aqui, pessoal, a matéria está aqui, tá? Eu vou deixar aí na descrição, depois você veja tudo. Aqui eu faço aqui toda a atualização aqui sobre a situação, o teste lá, a nota aqui, por exemplo, da Microsoft, da Phison, tá? As segundas notas aqui, tá vendo? Foi, ó, 2.200 ciclos de teste, tá? Que a Phison fez. Não foi nem 2.300 nem 2.500, né? Agora vendo aqui, 2.200 ciclos. Então ela fez aqui e ela concluiu que não, olha, poxa, eu até falei na época aqui, quando eu fiz o vídeo sobre essa atualização, eu falei assim, poxa, não é possível que ela pegou todos os SSDs lá, modelos que o japonês utilizou, ela fez esse teste aqui intensivo e não conseguiu replicar. Então esse problema aí foi até onde eu fui crucificado nesse vídeo, né? Porque as pessoas começaram a me atacar falando, porque eu falei que não era tão grave assim. E não era, porque um bug considerado grave é um bug de grande escala que está atingindo várias diversas pessoas. Tá? E se fosse o caso, pessoal, a Microsoft já teria implementado, ela teria se manifestado antes, teria já até implementado uma correção, uma solução, que é o que geralmente a Microsoft tem feito ultimamente, entendeu? Quando acontece uma coisa de grande escala que está afetando a muita gente, a Microsoft de pronto ela já faz uma atualização. E se for até necessário, ela até pausa a própria atualização que está dando problema e até reverte essa atualização no computador das pessoas. É, dá para fazer isso pelo Windows Update, a Microsoft, tá? Então, não foi o caso. Ela não fez nada. Ela só se pronunciou falando que estava investigando, né? Depois a segunda nota ela falou que não conseguiu replicar também o problema, porque eu não sei se você sabe, eu expliquei isso em live, mas a telemetria do Windows ela serve para isso. A telemetria aí que você às vezes desativa, orientado por pessoas que não entendem nada de Windows, essa telemetria é que mostra para a Microsoft os bugs nas atualizações. Através da telemetria, muitas vezes você nem percebe que você recebeu um bug, a Microsoft recebe essa informação via telemetria e já implementa a correção, entendeu? Então, telemetria é para ficar ativado. Aí o que acontece, pessoal? Aí aqui é o vídeo que eu mostrei para vocês, você pode assistir, tá ali replicando aqui o teste. E recentemente, eu falei isso aqui em live, tá? Mas nem todo mundo assiste live. E também falei no grupo secreto lá para os membros lá do canal. Então quem faz parte lá também recebeu essa informação. Aí o que que acontece? Teve atualização aí no dia 7 e no dia 8. No dia 7, qual foi a atualização aqui? Aí, ó, um grupo chinês de entusiastas chamado PC DIY descobriu que os SSDs afetados estavam rodando firmware de engenharia, ou seja, firmware inacabados, tipo um preview, entendeu? Aqui, ó, versões pré-finais, que não são destinadas ao consumidor final. Muitas dessas unidades, às vezes, é cedida para review, essas coisas todas, mas porque não são versões finais com firmware final. Aí o que que acontece? Então, esse grupo aqui de entusiastas, né, chineses, eles fizeram esses testes nos mesmos SSDs, um com firmware totalmente atualizado, final, versão final, e outro com esse que é inacabado, né? Esse que é firmware considerado de engenharia. E somente esses de versões pré-finais, né, firmware com atualização não finalizada, é que apresentaram aí esses SSDs que apresentaram o problema, entendeu? Então tudo aponta que realmente, por isso que eu coloquei aqui, ó, possível causa foi descoberta, tá? Porque ninguém bateu o martelo para nada ainda, ninguém pode afirmar nada, mas levando em consideração os fatos, então a possível causa é essa. E isso traz uma tranquilidade para todo mundo. Por quê? Porque a maioria das pessoas, ao comprar o SSD, né, ou então a máquina, geralmente a pessoa compra numa loja renomada, uma loja, né, enfim, com credibilidade. E geralmente esses SSDs vendidos em lojas para o varejo mesmo, lojas, esses sites sérios e lojas sérias, vai ter o firmware final, né? O SSD lá com o firmware final, atualizadinho, tranquilo. E segundo os testes, tanto da Phison como dos chineses aqui, nesses SSDs com firmware totalmente atualizado, versão final do firmware, né? Não acontece o problema. Vocês entenderam? Então, aí afirma e confirma aquilo que eu falei no outro vídeo. Não vejo gravidade nisso aqui, tá? Agora o que acontece, ó?
Aí, segundo a administradora do grupo, a Rosalie, os engenheiros da Pfizer confirmaram em laboratório que esse tipo de firmware pode causar, sim, os travamentos e as corrupções relatados. Então, ela passou isso para a Pfizer e a Pfizer, em testes de laboratório e tal, os especialistas lá da Pfizer, realmente se esses SSDs tá com esse firmware aí não acabado ainda, né, não está na versão mais atual, eles podem sim reproduzir esse bug aí que tá se relatando. Né? A Pfizer ela foi muito importante nessa situação toda. Aí o que, que acontece aqui? Ó? Aí eu até coloquei aqui, ó, isso explicaria por quê a Pfizer e a Microsoft não conseguiram reproduzir o bug em teste. Eles usaram SSDs com firmware final e já validado. Óbvio. Aí alguém pode falar assim: ah, mas a Microsoft já faz, então é raro porque deveriam tirar. Não, como, cara? Porque o usuário final, o usuário doméstico, eu e você, o SSD que é liberado para nosso uso é o final, não é de teste, não é preview, entendeu? Aí o que, que acontece? Aí muitas pessoas, às vezes, acabam comprando esses SSDs aí, com firmware de engenharia, por exemplo, inacabado, às vezes comprando em lugares, né, de mercado paralelo, essas coisas todas, né, fontes não confiáveis, que muitas vezes a pessoa até recebe esse SSD para fazer review, teste, não para poder revender, e depois a pessoa acaba revendendo. Aí chega até o consumidor final. Então, eu não descarto a hipótese de algumas pessoas realmente ter tido esse problema. Entendeu? Como nos vídeos que eu fiz aqui, as pessoas, muitas, relataram nos comentários esse que tiveram o problema. Tá certo que muitas pessoas que falaram ali, dá para ver que não é o problema em si, né? Provavelmente foi o problema mesmo que aconteceu com o SSD da pessoa, que acabou a vida útil, enfim, deu algum problema ali, e a pessoa associou à atualização, entendeu? Ao problema que foi descrito aqui. Agora, a última atualização aqui foi no dia 8 de setembro, tá vendo? Que foi a terceira nota aqui oficial da Phison, que é a empresa aí renomada, como eu tenho falado aqui, tá, pessoal? Uma empresa aí que várias fabricantes utilizam em seus SSDs controladoras da Phison. Ó, em resposta à recente publicação do PC de IOI no Facebook, a Phison contatou, né, os chineses para investigar. Os resultados mostraram que o link abaixo detalham que a Phison examinou os SSDs exatos usados no teste dos chineses lá e determinou que os chineses, né, estavam utilizando o firmware de pré-visualização, ou seja, a Phison confirmou que realmente esse grupo chinês estavam utilizando esses SSD com firmware de pré-visualização de engenharia, entendeu? E foi justamente o que os chineses falaram: nós fizemos o teste com esse SSD com firmware de engenharia e o firmware normal, que é justamente para o usuário, para o consumidor doméstico, para o usuário final, consumidor final, entendeu? E os japoneses, os chineses, né, no caso, eles falaram: ó, só esses com firmware de engenharia inacabados, né, que apresentaram o problema, os outros não. E é justamente o que a Phison também confirmou, porque a Phison fez o teste somente em SSDs que foram destinados para o consumidor final. Você entendeu a diferença? Aí, de repente, você se pergunta: Leonardo, mas e o que eu devo fazer? Então, você pode aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, você pode abrir aqui o gerenciador de tarefas do Windows, vem aqui em desempenho, bota aqui no teu SSD, tá vendo? Ou nos teus SSDs, e aqui você consegue ver, ó, o modelo dele, tá vendo? O meu aqui, o SSD onde está o Windows, é um NVMe e ele é uma data, né? Aí tá aqui o número do modelo. Você pode pegar esse nome aqui todo, tá vendo? E colocar, né? Pesquisar aí no Google, tá vendo? Aí aqui, ó, pesquisa assim pelo modelo do teu, a marca e o modelo do teu SSD. Aí você vai procurar aqui o site, tá vendo? Aqui ó, a data, mas aqui é PDF. Aí você vai procurar o site aqui responsável de suporte, tá vendo? Eu achei aqui, ó, a data, suporte, tá vendo? Ó, download, a data Brasil. Então esse é aqui. Que todo SSD NVMe, ou todo SSD no caso, né? Ele tem o programa dele próprio, tá vendo? Esse aqui, ó, é o baixo SSD
Toolbox, que é o SSD, que é o programa aí da Adata, né? E através desse programa, deixa eu até abrir aqui o meu. Aqui, pessoal, tá vendo? É o programinha. Aí você pode colocar aqui, ó, no modelo, né, dele. Aí ele mostra aqui, tá vendo? Os SSDs que você tem aí instalado na tua máquina. Aí ele mostra aqui a temperatura, né? A parte aqui de saúde dele, aquela coisa toda, as informações todas. Aí o que você pode fazer? Você pode vir aqui, Utility. Aqui nessa parte aqui você tem aqui, ó, Firmware Update. Você botar aqui, ó, Check Update do firmware, tá vendo? Ó, vou clicar aqui. Ó, ele está mostrando aqui que eu já tenho a versão mais recente, tá? Aí, se o teu programa aí tiver inglês, porque depende de fabricante para fabricante, entendeu? Mas se o teu tiver inglês também, é só você observar essa palavra aqui, ó, latest, que quer dizer mais recente, entende? Se o teu aparecer essa palavra aqui, latest, né, que o pessoal chama de latest, mas é latest, e não é também leiro, é latest. Aí, se o teu aparecer essa palavra aqui, é porque tá já a versão mais nova. Se aparecer, se o teu, por exemplo, não tiver com a versão de firmware mais atualizada, tiver uma atualização aqui, ele vai mostrar aqui. Mas na maioria dos casos, ele vai aparecer aqui que já está com a última atualização já, porque geralmente quando se compra já vem com a última atualização. Agora, uma coisa importante também, não tem muito a ver com o vídeo, mas é informação e pode gerar dúvida em cada um de vocês, tá? Você veja que tem aqui uma função aqui nesse programa, tá vendo aqui, ó? Ó, Start, e tá vendo a função aqui, que é a função Security Erase. O que que essa função faz? Essa função, ela é muito utilizada quando a pessoa, por exemplo, ela vai vender o SSD dela e tudo mais. Porque se você utilizar essa função aqui, ele faz um apagamento completo e definitivo no teu SSD. Inclusive a engenharia, né, da empresa e tudo fala que é impossível que programas especializados em recuperar dados consiga recuperar, porque ele faz ele apaga por completo mesmo e não deixa recuperar, entendeu? Então isso aqui é ideal para quando a pessoa ela vai passar de repente o computador para frente, essas coisas todas. Então, pessoal, é isso aí. No meu ponto de vista, não é para você esquentar a cabeça com isso, tá? Não é para você esquentar a cabeça. Fica só ligado, né? Porque qualquer coisa, tanto a Microsoft já faz, também deve falar mais alguma coisa. Mas, a princípio, mostra-se mesmo que esse bug só acontece caso a pessoa ela tenha um SSD com firmware aí de engenharia. Esse SSD inacabado, digamos assim, que não é para o consumidor final. Se você tem esse SSD, muito provavelmente você comprou numa loja não confiável, que de repente recebeu para teste e decidiu ganhar dinheiro em cima e vender, que é um erro muito grave, ou você comprou em mercado paralelo, em alguma, né, esses sites aí de fora, aí chineses, que vendem SSD baratinho, então aí tem que ficar ligado. Mas se você comprou numa loja idônea, renomada e tal, a chance é praticamente zero aí do teu SSD estar com esse firmware de engenharia.